Então aqui, eu vou fazer análise fria do gráfico, tá. Então o que eu for falar aqui não tem empolgação de quem é long. Claro, eu sou long, né, eu fico acumulando Bitcoin, né, mas eu vou mostrar para vocês o que o gráfico está dizendo. O gráfico de curto prazo de Bitcoin é bearish, é negativo para quem está comprado, tá. Não se tem dúvida nenhuma sobre isso. A gente começa a análise pelo gráfico mensal. Cada candle desse aqui, ó, cada figura gráfica dessa aqui representa um mês, tá. Então a gente veio de uma área aqui, ó, de 73.600, que tinha sido aqui, ó, o topo em março de 2024, bateu o topo aqui também em abril, vários topinhos, foi batendo aqui, nessa máxima lá para trás. Quando respirou e veio para baixo um pouquinho aqui, ó, esta figura aqui é uma figura muito clássica de mercado de alta. Isso aqui chama Fair Value Gap, ou seja, você tem um vazio de preços aqui, onde veio muita ordem compradora e confirmou com volume forte. A metade desse movimento aqui costuma ser uma área de suporte. Nós estamos falando de 54.000 para Bitcoin aqui, tá em dólar, e tudo em dólar, tá, turma? Se vocês observem aqui, ó, que nenhum corpo desse candle fechou nessa região. Você sempre que voltou aqui, entrou ordem de compra. Entrou aqui, entrou ordem de compra. Veio aqui, entrou ordem de compra. Ou seja, este suporte aqui de Bitcoin, 54.000, é fortíssimo, muito forte. Passando essa congestão de preço, voltou a subir, fez um outro Fair Value Gap aqui. Então aqui, ó, reprecificou provavelmente. Só que agora nós estamos brigando com essa área, tá. Esse candle agora, nós temos aí 2 dias, basicamente 3 dias, é dia 1, dia 2, dia 3 de fevereiro. Então tá começando agora. Isso aqui pode virar isso aqui, né, que é só um paviozinho aqui se continuar, se voltar a subir. Então ainda é um candle que a gente não tem como avaliar na parte mensal. Mas esse candle aqui preocupou, porque isso aqui já fechou abaixo de 81.000, que era um grande suporte no gráfico mensal. Então esse sinal aqui do fechamento de janeiro já preocupa, porque você tem uma sequência de 3 candles anteriores a esse de janeiro, que são bearish, e depois de fazer topo triplo no candle mensal, né. Então o gráfico ele está muito, muito bearish no curto prazo. Curto prazo que eu chamo aqui, turma, são os próximos 3 meses, tá. Não chamo mais do que isso. Indo para o gráfico semanal, a gente consegue fazer um ajuste mais fino disso, para ver se tem as confirmações. Analista gráfico trabalha com confirmação de períodos. Então o gráfico mensal pode te mostrar uma coisa, o gráfico semanal pode te mostrar outra, o diário mostrar outra. Mas aqui no caso, o semanal também é bearish. Então você formou aqui, nesta semana, esse preço já está abaixo do fechamento do mês de janeiro, que foi semana passada, e também abaixo do fechamento da semana passada. Se tiver uma recuperação de preços durante essa semana, fica um pouco mais positivo. Essa recuperação teria que passar de 81.000 pontos para desconfigurar esse movimento de baixa que vem desde lá do gráfico mensal, tá? Então aqui, o próximo suporte importantíssimo que não pode ser quebrado, nesta semana e na próxima, para o gráfico voltar a ter um padrão, pelo menos de recuperação, é isso aqui, ó, 73.666. Isso aqui, turma, não é o número que eu escolhi, tá? Isso aqui são esses topos antigos que foram rompidos por esse candle maior aqui, desta semana de 24 de novembro, que bateu com a eleição do Trump. Então observem que isso aqui, ele foi testado só nesta vez aqui e respondeu muito bem. Ele veio até aqui, você vê que fechou aqui 2 vezes abaixo dessa parte de baixo do Fair Value Gap, e ele voltou com força. Pode repetir essa semana. Se não repetir, esquece, vai voltar para essa área de congestão, e o próximo suporte forte é a média de 200 semanas que está aqui em 68 e depois só 54. Então, se perder isso aqui nas próximas 2 semanas, vocês estão long aí, rezem um pouquinho, porque vai ter que ter muita força para voltar, tá. Digo o seguinte, no curto prazo, mais uma vez, esse é um padrão gráfico extremamente bearish. Não é pouco bearish, não é que, vai voltar. Este movimento da semana passada foi importante para desconfigurar qualquer suporte de manter 80.000, tá. Então pode ser que tenha uma continuação desse movimento nas próximas 4 a 6 semanas. Isto aqui tem que segurar bastante, porque a média móvel de 50 semanas começou a apontar para baixo. Depois de muito tempo, porque ela vinha só apontando para cima desde aqui, ó, desde 2023, desde a metade de 2023. Isso aqui em tempo gráfico, turma, é muito importante. Nós estamos aí há 2 anos e meio praticamente, sem a média móvel
apontar para baixo. Ela deu no máximo uma neutralizada aqui e no máximo uma neutralizada aqui, mas ela segurou. Vocês observem que aqui, ó, isso é um movimento de alta boa. Este é um movimento gráfico bem bullish. O papel vem subindo, se desloca da média móvel de 50 semanas. Ah, voltou um pouquinho, mas não chegou nem perto. Continua subindo, faz uma congestão de preço. Quando vai chegar perto da média móvel de 50 semanas, ele só dá uma beliscada aqui e volta. Não teve nenhum fechamento abaixo da média de 50 semanas nesse tempo todo. Olha aqui, ó. Fechamento é isso aqui, tá? Só ficou esse pavio aqui embaixo. Pavio não interessa, pode ser preço. Agora aqui não. Então, em novembro de 2025, esse candle já assustou. Eu sou caramba, pode ser que venha aqui, volta, vai dar um candle parecido na próxima semana e pode recuperar, beleza. A média vai se sustentar e eu fazer uma consolidação na área de 100.000. Não sei se vocês lembram um tempo atrás, muita gente falou isso aí: "Não, mas agora vai consolidar próximo de $100.000". Então era essa expectativa por conta desse candle. Aí esse outro candle da outra semana, de novembro, desovou para baixo e também perdeu o suporte no fechamento de 90. E quando a gente está olhando esses 3, 4 candles na sequência, a gente tá: "Beleza, perdeu 100, mas 90 vai segurar". Não segurou, e o candle que não segurou foi esse candle aqui da semana passada. Então nós estamos vivendo um momento onde vários suportes bem importantes, acima de 55.000 pontos, estão sendo testados, e nenhum segurou, tá. Então a tendência, quando a gente vê um gráfico desse, é uma tendência bearish, tá. Na análise técnica mais tradicional, você desenhou aqui uma bandeira de baixa. O que que é essa bandeira de baixa? Imagina que vocês têm isso aqui, ó, tá. Vocês têm esse quadradão aqui vermelho, e aqui é a figura de uma bandeirinha ao contrário, né. Você imagina uma reta aqui para baixo e tem um quadrado aqui, você imagina pegar uma bandeirinha e fazer assim, ó, virar ao contrário, você formar uma bandeira de baixa. Essa figura é terrível de baixo, porque se continuar caindo, o que você espera é a reflexão deste movimento até aqui embaixo. Então a gente vai ter que contabilizar isso aqui, ó. E veio esse movimento aqui, ó. Essa queda de 25%, você estima que possa ter mais 25% aqui para baixo. Onde vai bater isso aqui? Na desgraça da análise técnica. A gente fala que a análise técnica às vezes é cruel, né, porque se realmente tiver essa reflexão aqui para baixo, bate aonde? Exatamente em 55.000 pontos. Então, se você chegar até lá, nas próximas semanas, nos próximos 2, 3 meses, é um movimento de correção esperado, para o movimento bearish que a gente está desenhando em Bitcoin. Tá? Então isso aqui é análise gráfica, eu procurei resumir bastante aqui para vocês, mas ficou bem claro como que a gente observa isso na parte dos suportes e a importância desses suportes. Ah, Doc, mas não pode reverter? Tudo pode em análise técnica, né? A gente não adivinha o futuro. A gente trabalha em probabilidades. Probabilidade maior é que depois da semana passada perder isso aqui, a probabilidade maior é de ou fazer uma congestão ao redor desse preço, e o movimento ficar brigando aqui como brigou aqui, e tentar ver se segura ainda 81, porque pode ser, você pode continuar brigando aqui entre 70 e 80.000, e depois ter uma notícia boa, isso aqui voltar a subir, beleza, segurou acima da média móvel de 200 semanas, isso é um ótimo sinal, vai mudar essa nossa análise mais, entre aspas, pessimistas, né, para quem está long only. A gente analisa isso aqui, mas se perder essa média de 200, a gente tem um aforisma na análise técnica: "Nada de bom acontece abaixo da média móvel de 200", né. Então vai ser bem problemático, e que começa aquela história de: "Ai, Dog, e o tal do Death Cross no semanal, meu Deus, que terrível", que é a média de 50 cruzando abaixo de 200. Então tudo pode acontecer, pode não ser um ano muito fácil para Bitcoin, mas também você pode segurar por aqui e voltar a subir e buscar novos topos históricos. Enquanto tiver ali, eu entre esse 50 a 50 para 200, ela costuma acontecer muito tempo depois do preço cruzar de 200 para baixo, né. uhum. Já passaram-se aí 2, 3 meses abaixo tá de 200 e o pessoal fala que agora vai cair. Não, muito provavelmente já vai estar consolidando para dar um repique. É isso aí, a gente viu isso aqui que o Taiman está descrevendo, a gente viu isso aqui acontecer em 2022, 2023. Porque aqui era muito atrelado ao Bitcoin com a bolsa, e em 2022 a bolsa caiu demais, né, SP500 caiu 18%. Então, o que ele está falando aconteceu exatamente aqui, você vê que deu uma beijadinha aqui, ó, e depois já voltou com tudo. Então, eu acredito que esse movimento aqui possa ser muito parecido esse ano, tá, por conta de todas as incertezas que tem. Normalmente, um ano de eleição midterm, que é o ano que a gente está tendo agora, normalmente é um ano complicado, onde a bolsa costuma cair, né. Fevereiro, por exemplo, é um mês de muita queda. A sazonalidade, fevereiro é o pior mês do ano junto com setembro, tá, historicamente para a bolsa. E a correlação pode acontecer.
Só que agora, a gente não pode esquecer que o Bitcoin não está com uma correlação muito grande com a Nasdaq, por exemplo. Sempre teve muito forte essa correlação, mas essa correlação se quebrou basicamente desde setembro do ano passado, onde as bolsas continuaram subindo. Então, se eu colocar Nasdaq aqui, ó, continuou subindo e hoje está numa congestão de topo, né. Não é o não é o mesmo disso aqui, né, óbvio, está muito diferente, né. Então a gente ainda tem essa problemática toda, aí deu uma travadinha aqui. Mas só para vocês terem uma ideia, esse era o resumo aí que eu queria trazer para vocês, porque eu acho que vai ser importante para a turma aí observar, ah, tudo isso aí ao longo dessas próximas semanas ou meses, né.